pessoal, vamos começar aqui a nossa videoaula sobre o capítulo 3, Positivismo e Materialismo Histórico. São dois métodos das ciências humanas e da filosofia para interpretar a realidade. O livro de vocês, no capítulo 3, tem como alvo a Revolução Industrial. Como é que positivismo e materialismo histórico interpretam a Revolução Industrial? É isso que nós vamos analisar a partir de agora. Primeiramente com o positivismo, que é a corrente filosófica, sociológica, científica, criada pelo francês Auguste Comte. Comte viveu no período século XIX da história da Revolução Francesa, que aconteceu de 89 a 99. Nesse período da Revolução Francesa, estava em xeque, estava vigorando, mas estava sendo alvo de muitas críticas, regimes absolutistas, despóticos. Esse foi um período muito revolucionário, muito movimentado, muito dinâmico. As ideias de Comte levaram em conta, olha que trocadilho, os princípios liberais e democráticos da Revolução Francesa, que estavam começando, que estavam eclodindo. Inspirado por Saint-Simon, que era um dos mentores do socialismo utópico, Comte vislumbrou o surgimento de uma nova era, de uma nova sociedade, que superaria tanto o liberalismo democrático quanto o reacionarismo, que era científica ou positiva, a sociedade positivista. O positivismo surge no século XIX, das crises sociais e moral do final da Idade Média e do princípio da Revolução Industrial em meio a uma tensão do liberalismo. O positivismo vai surgir como uma vacina contra o absolutismo e o teocentrismo da Idade Média, o dogmatismo. O positivismo foi uma das primeiras doutrinas filosóficas do século XIX e uma das mais influentes. Tem suas raízes no filósofo empirista David Hume, que influenciou seus seguidores numa poderosa vocação de procurar entender as coisas do mundo com olhos científicos. Lembrem que essa ciência, propagada pelo David Hume, é a ciência experimental. É a ciência que toma como válido, como verdadeiro, qualquer coisa, qualquer fenômeno, qualquer experiência que passe pelo crivo da experiência. Não só da observação, não só da hipótese. Essa ciência contemplativa é a ciência medieval. É aquela que não estava preocupada com experiências, e sim com a contemplação do mundo. O empirismo é uma corrente filosófica que diz que algo é verdadeiro quando passa pelos sentidos, pela experiência material, empírica. Isso influenciou demais a formação do Auguste Comte. Desta maneira, o positivismo tornou-se a expressão renovada do agnosticismo, ou seja, a indiferença em relação à existência de Deus. O positivismo, a partir da segunda metade do século XIX, refletiu o entusiasmo burguês pelo progresso,
trazido com o desenvolvimento técnico, industrial, capitalista. É importante mostrar aqui e salientar que o Auguste Comte é um iluminista. Ele é uma pessoa que acredita no poder da razão. Ele é uma pessoa que acredita, ele é um pensador que acredita no poder do progresso. Vamos relembrar um pouquinho alguns princípios iluministas. Os iluministas eram os pensadores que desejavam deixar para trás as trevas da ignorância, que é como eram chamados o saber dogmático da Idade Média. As crenças, o dogmatismo, o absolutismo. Eles estavam olhando para o futuro. Os iluministas desejavam que, através do uso da razão, o homem pudesse alcançar progresso e autonomia. A razão não servia só para entender o mundo. Esse mundo deveria ser entendido e deveria ser dominado. Os iluministas acreditavam que se o homem utilizasse a razão, ele viveria melhor. Ou seja, não era só uma concepção de vida, era um projeto de vida que deveria se mostrar no mundo real. A Revolução Industrial, para Auguste Comte, era a prova de que os iluministas estavam certos e os seus planos se efetivaram. O positivismo caracteriza-se por um tom geral de confiança nos benefícios da industrialização, bem como por um otimismo em relação ao progresso capitalista, guiado pela técnica, pela ciência e, sobretudo, pela razão, pela capacidade humana de entender a natureza e dominar essa natureza. O funcionamento da sociedade obedeceria a diretrizes pré-determinadas para promover o bem-estar do maior número possível de indivíduos. Quando ele está falando aí de diretrizes pré-determinadas, não é um saber absoluto, não. São diretrizes que foram concebidas por esses homens racionais e iluministas. O positivismo causou tanto impacto na sociedade europeia que começou a se falar em filosofia positivista, sociologia positivista, inclusive em uma religião positivista inspirada no catolicismo. Projetou uma ordem espiritual inspirada na hierarquia e na disciplina da Igreja Católica e considerava muitos eficientes. E essa nova doutrina se dissociava totalmente da teologia cristã, pois esta se baseava no sobrenatural e não no materialismo científico. Foram construídos templos positivistas onde a humanidade, não a divindade, seria venerada. Comte via a humanidade como uma entidade que nomeou grande ser. Era uma religião de cunho humanista. Comte levou em consideração a questão social em suas reflexões. Comte era um exímio e habilidoso interpretador e cientista social. Ele defendia a necessidade de uma reorganização completa da sociedade, e essa reconstrução da sociedade consistia na regeneração das opiniões e dos costumes humanos. Logo, era necessária uma reestruturação intelectual dos indivíduos, e não de uma revolução das instituições sociais, como propunham Simon, Fourier e Gödel, que são pensadores da sociologia do socialismo utópico. O Auguste Comte foi um intelectual que se notabilizou por ser um ajudante do Saint-Simon, mas depois se distanciou dele, porque esses pensadores do socialismo utópico eram revolucionários. E nós vamos ver que o Auguste Comte é um reformista. Ele não queria mudar totalmente a sociedade, ele queria somente melhorá-la, mantendo a sua base. Essa reforma da sociedade se daria da seguinte forma: reorganização intelectual,
depois moral e por fim política, pois segundo ele a Revolução Francesa destruiu uma série de valores importantes da sociedade tradicional, não sendo capaz, entretanto, de impor novos e permanentes valores para a emergente sociedade burguesa. Ou seja, eu não quero transformar a sociedade de forma radical. Eu quero manter as suas bases e eu quero melhorá-la. Na relação aos conflitos entre proletários e capitalistas, Comte assumiu uma posição considerada conservadora, ou seja, capitalista, defendendo a legitimidade da exploração industrial, concordava com a divisão das classes sociais e considerava indispensável a existência dos empreendedores capitalistas e dos operadores diretos, o proletariado, defendendo a legitimidade da exploração industrial, ou seja, a legitimidade e a aceitação da população. As pessoas deveriam aceitar a exploração industrial. Para ele, deveriam ter classes sociais, burgueses ou capitalistas, proletariados ou trabalhadores. A tarefa a ser desempenhada pela filosofia positiva era restabelecer a ordem na sociedade capitalista industrial. Não era modificar essa sociedade, somente fazer uma organização. As transformações impulsionadas pelas ciências visavam o progresso. Este, porém, deve estar subordinado à ordem. Lembrem do lema da nossa bandeira, da bandeira brasileira. Ordem e progresso. Ordem. Ausência de conflito. Progresso. Progresso material. Progresso científico. O pensamento positivista propõe um novo método e técnica, defende a ideia de existência humana, conduzida apenas por valores completamente humanos, separando radicalmente teologia e a metafísica, associando a uma diferente interpretação das ciências e uma classificação do conhecimento ligada à ética humana radical. O positivismo ele era totalmente contra temas subjetivos, metafísicos, dogmáticos. O positivismo estava preocupado com tudo aquilo que fosse objetivo, tangível, material, fonte da experiência. Preocupa-se apenas com questões que estavam ligadas ao humano, e não a questões que se referiam ao plano externo. Características do pensamento de Comte. Classificação das ciências por Comte. Para ele, somente as ciências experimentais e concretas deveriam ser levadas em conta. Sociologia, biologia, química, física, astronomia e matemática. As ciências abstratas não podem ser alvo da ciência experimental. Positivo para Comte é tudo aquilo que é real, útil, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. O positivismo tem esse nome porque o objeto de estudo para o método experimental positivista é tudo aquilo que é objetivo, tudo que possa ser fruto da ciência experimental. Comte, nos seus estudos, vai relatar que existem 3 estados. É um estudo histórico. Existe o estado teológico, metafísico e positivo. O estado metafísico, teológico, é aquele do mito e da religião, que não deram conta de dizer o que o mundo era. Depois do estado teológico vem o estado metafísico da filosofia, com todos os seus sistemas metafísicos, não conseguiu, para Comte, dizer aquilo que o mundo é, e é superado pelo estado positivo, encabeçado pela ciência, que consegue não somente dizer aquilo que o mundo é, mas também modificar este mundo.
O objetivo educacional positivista é modificar o mundo para adaptá-lo às necessidades humanas e aperfeiçoar o homem, utilizando-se da sua inteligência. A partir da inteligência, o homem poderia prever os acontecimentos e as modificações que devem ser nele introduzidos, para que sejam obtidos determinados efeitos. Ou seja, essa é uma máxima positivista atribuída a Auguste Comte. Saber para prever a fim de prover. Eu tenho que saber o que acontece no mundo para prever os acontecimentos a fim de prover, de ter uma providência, de ter um remédio. O positivismo, assim como o iluminismo, desejava, almejava entender o mundo não por uma satisfação pessoal, por uma questão de ego, mas sim para ter poder sobre a realidade, entender a realidade para tomar para si como rédeas de uma carruagem, para poder dominá-la e controlá-la. São premissas, são princípios positivistas. Tudo é relativo. E isso é a única coisa absoluta, ou seja, não existe nada pré-determinado. Tudo acontece por um motivo e esse motivo pode ser entendido através da ciência. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Induzir para deduzir a fim de construir. Eu vou utilizar a indução, a experiência, para chegar a uma conclusão, uma dedução. E a partir disso, eu vou construir o conhecimento. O homem resume em si todas as leis do mundo. O homem resume em si, o homem tem nele próprio o conhecimento para tudo aquilo que está no mundo. Se o mundo é criação humana, conhecendo o mundo você conhece o homem, e conhecendo o homem você entende o mundo. Nós vamos sair um pouco agora da metodologia do positivismo e vamos adentrar em outro método científico, que é o materialismo histórico, criado pelo filósofo e sociólogo alemão Karl Marx. Tem uma maneira muito peculiar de entender o mundo, a história e o trabalho. Marx foi um cara que analisou e estudou o capitalismo, a sociedade industrial e a luta de classes, emitindo opinião crítica a respeito em suas obras. A metodologia utilizada por Marx é o materialismo histórico dialético. Para Marx, o mundo não é formado pelas ideias, o mundo é formado pelas ações, pela transformação. Por isso que a sua teoria é chamada de materialismo histórico. A história do mundo é a história daquilo que foi feito, daquilo que foi transformado, daquilo que foi obtido. Não é um processo evolutivo, não é um processo linear, é um processo dialético. Dialética é um conceito filosófico que, de forma resumida, pode ser entendida como a dinâmica da realidade, a evolução da realidade, fruto do choque de forças contrárias. Entre as suas obras estão o Manifesto Comunista, de 1848, e o Capital, de 1867. Um é um livro de base política, o outro é um livro de base econômica. Os dois são baseados no materialismo histórico. Para Marx, o capitalismo desvirtua o trabalho humano, promovendo as desigualdades e a exploração. Primeiro a gente tem que conceituar o que é trabalho para Marx. Trabalho é a transformação do mundo, é a transformação da natureza que é feita tão somente pelo homem. Mas, professor, eu vejo João de Barro construindo sua casa. Eu vejo passarinho fazendo o seu ninho.
Isso também não é transformar a natureza? Para Marx, esse trabalho do animal é diferente do trabalho humano. O trabalho humano, ele envolve um projeto e o homem executa de várias formas diferentes. O animal só sabe fazer da mesma maneira, é um trabalho instintivo. Os donos dos meios de produção, capital, instrumentos de produção, matéria-prima, exploram aqueles que vendem sua mão de obra, sua força de trabalho, mas outros dois conceitos do materialismo histórico. Os meios de produção são as estruturas necessárias para que haja trabalho, são as ferramentas, é aquilo que condiciona o trabalho. Sem aquele meio, eu não posso produzir. É através dos conceitos de meios de produção e de força de trabalho que nós conseguimos entender as classes sociais e as relações de produção. Marx vai dizer que burguês é o dono do meio de produção, que através dele extrai o seu lucro através do trabalho do proletário, através da mais-valia. O proletário, como não é dono do meio de produção, ele é dono única e exclusivamente da sua força de trabalho. Existe uma relação social antagônica, dialética, entre burguês, capitalista, proletário, trabalhador. Todos dois, um precisa do outro. O trabalhador tem algo que o burguês quer e o burguês tem algo que o trabalhador quer. E através dessa relação, dessa difícil relação, é que surge o trabalho. Assim, as relações de produção são desiguais e as diferenças agravam a condição de pobreza do proletariado. Marx observou a realidade de sua época, voltando-se para a Revolução Industrial. Olha ela aí de novo. No entanto, sua análise pode ter uma relação com o mundo contemporâneo, ou seja, a análise de Marx não se encerra somente na Revolução Industrial. Ela ainda tem desdobramentos em nossa sociedade. O que é que nós percebemos aí dessa figura? Nós vemos a pirâmide do sistema capitalista. Cada segmento desse, cada vagão, cada piso desse comporta uma classe social. Tem aqueles que mandam, tem aqueles que enganam, aqueles que atiram, tem aqueles que se fartam e tem aqueles que trabalham. Karl Marx e o capitalismo. Marx propôs conceitos para a análise da sociedade capitalista como a superestrutura, a infraestrutura, a mais-valia e a alienação. Vamos ver cada um deles de forma resumida e objetiva. Superestrutura corresponde ao poder do Estado. Superestrutura são as normas, a cultura, as leis, as ideologias. Infraestrutura é a organização da sociedade. Infraestrutura é o trabalho, é aquilo que funda a sociedade, é o modo como se produz. A infraestrutura compreende os burgueses, que são os donos dos meios de produção, e os proletários, os donos da força de trabalho. É a infraestrutura que cria a superestrutura. Para Marx, para você entender uma sociedade, você tem que olhar para o trabalho, para as relações econômicas. E dessas relações econômicas surgem outros tipos de relações. Mais-valia corresponde à exploração da mão de obra, traduzida nas horas não pagas ao trabalhador.
Um conceito de mais-valia é a diferença entre o trabalho e a remuneração. Eu ganho uma fração daquilo que eu produzo. Isso é mais-valia. É o que constitui o lucro do burguês, do dono do meio de produção. Alienação é um termo utilizado por Marx para descrever a falta de contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que fabricava. Nós temos dois tipos de alienação. Nós temos a alienação ideológica e nós temos a alienação material. Geralmente, nós utilizamos esse termo alienação no dia a dia para mostrar que alguém não está compreendendo ou está distante de uma ideia. Esse termo para Marx tem dois sentidos. Alienação intelectual significa a falta de contato, a falta de entendimento do trabalhador para com a sua condição de trabalhador. Ele não se entende como explorado e ele não entende muitas vezes aquilo que ele produz. E essa alienação, ela também se mostra de forma material quando o trabalhador não tem acesso material àquilo que ele produz. Vamos lembrar de um clássico do cinema, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, onde o personagem principal, Carlitos, está trabalhando numa fábrica e ele trabalha tanto que ele começa a se transformar em uma máquina, em um objeto. Ele faz movimentos repetitivos, constantes. Isso é chamado por Marx de reificação. É um processo de coisificação. Reificação vem do alemão res, coisa. Coisificação. O trabalhador ele é mais uma peça dentro da engrenagem da fábrica. Uma peça que pode ser substituída. Observação: os salários são o pagamento da força de trabalho que o proletário vende em sua relação de trabalho com o capitalista. Qual é a função do salário? Professor, a função do salário é pagar as contas. Todos ganham os mesmos salários? Não. O salário é aquilo que permite ao trabalhador, no outro dia, continuar prestando os seus serviços. O salário ele tem uma relação com a mais-valia e tem uma relação com o tipo de trabalho exercido. Marx analisou a relação dos patrões com o proletariado. Ele definiu como classe social os indivíduos que se identificam e se unem para questionar a realidade de exploração em que se inserem. Classe social são os indivíduos que se identificam com os seus atributos materiais, ou os meios de produção, classe social burguesa, ou força de trabalho, classe social proletária. Ele verificou que os conflitos entre as classes sociais são a mola que move a evolução da sociedade, por meio das transformações que podem provocar. São os conflitos, as disputas de interesses entre burguês e proletariado que constituem a mola de propulsão da história. Para ele, só é possível entender as relações dos indivíduos com base nos antagonismos, nas suas contradições e nos conflitos entre as classes sociais. Você só consegue entender as suas características quando você percebe qual é o motivo da sua luta. Lógico, nós estamos falando de luta por direitos, por deveres, uma luta social. Para Marx, na sociedade capitalista, os trabalhadores perderam o domínio da sua própria vida e passaram a depender do capitalista. Assim, juntamente com Friedrich Engels, eles propõem uma crítica ao capitalismo e sugerem uma sociedade mais igualitária a partir do Manifesto Comunista, num modelo que foi intitulado de socialismo. Para refletir e debater, se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas?
Nesse capítulo nós podemos perceber que a filosofia ela dispõe de várias metodologias para que nós compreendamos o mundo. Através do positivismo, nós entendemos que a Revolução Industrial ela foi a prova de efetivação dos planos iluministas de entendimento e de domínio da realidade. Para a metodologia do materialismo histórico, nós percebemos que a Revolução Industrial representa mais um passo na exploração da classe social burguesa sobre a classe social do proletariado. Até mais, um abraço, uma boa reflexão.